que realmente sustenta o poder dos Estados Unidos no mundo? Existe um sistema operando nos bastidores que influencia desde o preço do combustível no posto até os conflitos do outro lado do planeta. E não estamos falando do mercado de ações. Nem apenas da força militar. Também não. O verdadeiro motor desse domínio é o sistema do petrodólar. E, neste exato momento, as bases desse sistema estão passando pelo maior teste da sua história. Antes da gente começar, muito obrigado a você que acompanha o Top 10. Estamos chegando perto dos 10 milhões de inscritos. Então, se você ainda não faz parte do canal, inscreva-se e vem com a gente. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar no tempo. No final da Segunda Guerra Mundial, a Europa e a Ásia estavam destruídas. A única grande economia que saiu intacta foi a dos Estados Unidos. Isso deu aos americanos o poder de ditar as regras de todo o jogo. Em 1944, os países se reuniram num acordo chamado Bretton Woods e decidiram que o dólar seria a moeda central do mundo. E a garantia era simples: qualquer país poderia trocar seus dólares por ouro de verdade, guardado nos cofres americanos. Ou seja, o dólar valia alguma coisa concreta. Funcionou bem por um tempo. O problema é que, nos anos 60, os Estados Unidos começaram a gastar muito mais do que tinham, financiando a Guerra do Vietnã e programas sociais gigantescos. Os europeus perceberam e começaram a bater na porta pedindo o ouro de volta. O estoque americano foi esvaziando rápido, até que em 1971 o presidente Richard Nixon fez algo drástico. Cortou a ligação entre o dólar e o ouro. De uma hora para outra, o dinheiro mais poderoso do mundo deixou de ter algo físico por trás. Passou a valer apenas pela confiança de que o governo americano honraria as suas promessas. Muita gente achou que era o fim da dominância americana. A inflação disparou e logo depois, em 1973, os países árabes cortaram o fornecimento de petróleo para o Ocidente. O preço da energia quadruplicou. O cenário era de crise absoluta. Foi aí que o governo americano fez uma jogada que mudaria a história. Em 1974, enviaram diplomatas à Arábia Saudita com uma proposta. Os Estados Unidos dariam arma, tecnologia e proteção militar total à família real saudita. Em troca, os sauditas aceitariam vender todo o seu petróleo exclusivamente em dólares. Como a Arábia Saudita ditava as regras do mercado, o resto do mundo produtor logo seguiu o mesmo caminho. Nascia ali o sistema do petrodólar. Esse acordo de 74 criou uma armadilha global. Pensa comigo, o mundo moderno não funciona sem petróleo. O petróleo move navios, aviões e carros. Ele vira plástico, vira fertilizante, asfalto, energia elétrica. O petróleo é o sangue da economia mundial. Se todo o petróleo do planeta só pode ser comprado em dólares, a conclusão é uma só. Todo país do mundo precisa ter dólares. Não importa se é aliado ou inimigo dos Estados Unidos, sem dólar, sem energia. Pensa no caso do Japão. É um dos países mais avançados do planeta, mas não tem petróleo no seu território. Para manter as fábricas funcionando e as luzes acesas, o Japão precisa comprar energia de fora. Para conseguir comprar, primeiro precisa exportar carros e eletrônicos para o mundo, cobrando em dólares. Depois, o governo japonês guarda montanhas dessa moeda no Banco Central para garantir que nunca vai faltar energia. Isso cria uma demanda constante pelo dólar no mundo inteiro.
E agora vem a parte mais inteligente do sistema. O que a Arábia Saudita e os outros produtores fazem com os bilhões de dólares que recebem todo dia vendendo petróleo? Eles não guardam debaixo do colchão. Eles reinvestem nos Estados Unidos. Compram títulos do governo americano, ações de empresas americanas, imóveis. É um ciclo que se alimenta sozinho. O mundo compra petróleo em dólar. Os produtores devolvem esse dinheiro para os Estados Unidos e os americanos usam para financiar o próprio crescimento com o dinheiro dos outros. Na prática, os Estados Unidos conseguem viver gastando mais do que produzem, porque o mundo inteiro financia a conta. Nenhum outro país do planeta tem esse privilégio. Quando você controla a moeda que o mundo inteiro usa para negociar o recurso mais importante do planeta, você ganha um poder que vai muito além da economia. Você ganha uma arma que não precisa de um único tiro. O petrodólar permitiu que os Estados Unidos transformassem o sistema financeiro global numa ferramenta para pressionar outros países. Praticamente todas as grandes transferências de dinheiro entre países passam por bancos americanos ou usam um sistema de mensagens chamado SWIFT. É por ali que os bancos do mundo inteiro se comunicam para enviar e receber dinheiro entre si. E embora o SWIFT fique sediado na Europa, ele funciona sob forte influência de Washington. Na prática, se os Estados Unidos decidem punir um país, eles podem simplesmente cortá-lo do sistema. O país fica isolado, não consegue receber pagamentos, não consegue comprar nada no exterior. Foi o que aconteceu com o Irã. Mas o momento que realmente assustou o mundo inteiro foi o que aconteceu com a Rússia em 2022. Quando a guerra na Ucrânia começou, os Estados Unidos e a Europa não mandaram tropas. Fizeram algo diferente. Congelaram quase 300 bilhões de dólares em reservas do governo russo que estavam guardadas em bancos no exterior. É como se todo o orçamento anual de saúde do Brasil fosse confiscado de uma hora para outra. O recado foi claro. Países na Ásia, no Oriente Médio e na América Latina perceberam que o dinheiro que guardavam lá fora não era realmente deles. Se você faz algo que desagrada Washington, suas reservas podem ser confiscadas da noite para o dia. Isso acelerou uma corrida silenciosa por alternativas. A pergunta óbvia é: se tantos países estão incomodados, por que não abandonam o dólar de vez? Porque sair do sistema do petrodólar não é como trocar de banco. É como tentar trocar o motor de um avião em pleno voo. Para você entender, pensa no dólar como uma rede social. Lembra quando o Threads surgiu para competir com o Twitter? Milhões de pessoas baixaram, reclamavam da plataforma antiga, queriam mudar. Mas a transição não aconteceu porque todo mundo já estava no outro lugar. A conversa já estava rolando lá. Com o dólar, esse efeito é multiplicado por trilhões. O dólar é aceito em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, sem perder valor na troca. Nenhuma outra moeda oferece isso hoje. Fora isso, existe uma montanha de contratos, seguros e acordos jurídicos que foram construídos em cima do dólar ao longo de décadas. Trocar de moeda significa rasgar tudo isso, aceitar moedas menos estáveis e criar sistemas de pagamento do zero. É lento, caro e muito arriscado. E quem tenta fazer isso rápido demais pode quebrar a própria economia no processo.
Apesar de todas essas dificuldades, a transição começou. E quem está puxando isso com mais paciência e cálculo é a China. Pequim sabe que bater de frente com o dólar de forma abrupta seria um tiro no próprio pé. A economia chinesa ainda depende de exportar para o mundo inteiro em dólares. Então a estratégia é outra: ir enfraquecendo o sistema americano aos poucos pelas beiradas. A China é hoje a maior compradora de petróleo do planeta e está usando esse peso para mudar as regras do jogo. A Rússia se tornou a principal fornecedora de energia para os chineses. E o detalhe importante é que boa parte dessas transações já não passa pelo dólar. Os russos vendem petróleo com desconto e os chineses pagam na própria moeda deles, o yuan, sem dólar no meio. A China também vem fechando acordos com outros países para que aceitem yuan como forma de pagamento. Mas o objetivo não é fazer o yuan substituir o dólar amanhã. É criar uma rede de comércio na Ásia onde o dólar simplesmente não seja necessário. Imagina um grupo de países que conseguem comprar e vender energia, tecnologia e produtos entre si sem precisar de dólar para nada. Se no futuro os Estados Unidos tentarem aplicar sanções contra a China, essa rede alternativa já vai estar funcionando tranquilamente. Se você já ouviu falar de BRICS e nunca entendeu direito o que é simples. É um grupo de países que se juntaram para ter mais força fora do sistema ocidental. Começou com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nos últimos anos, o grupo cresceu e trouxe para dentro grandes produtores de petróleo como Emirados Árabes e Irã. Hoje, os BRICS reúnem uma fatia enorme da energia e da economia do planeta numa mesma mesa. E eles não estão só no discurso. Estão construindo a infraestrutura para isso funcionar na prática. Um dos projetos mais avançados é o mBridge, uma espécie de sistema de pagamento digital entre países desenvolvido pelos bancos centrais da China, Emirados Árabes, Tailândia e Hong Kong. A Arábia Saudita entrou no projeto em 2024. A plataforma já movimentou mais de 55 bilhões de dólares e permite que países façam transferências entre si de forma direta sem precisar passar pelos bancos americanos. Agora, isso não significa que o BRICS vão criar uma moeda própria tipo o euro. As diferenças entre os países são grandes demais para isso. O que eles estão fazendo é mais simples: negociar direto entre si, cada um usando a sua própria moeda. Quando o Brasil vende soja para a China, a transação já pode acontecer em reais e yuans, sem precisar converter para dólar no meio do caminho. Washington não está assistindo essa movimentação de braços cruzados. Com o retorno de políticas protecionistas pesadas entre 2025 e 2026, a resposta americana foi direta. O governo deixou claro que o privilégio do dólar é questão de segurança nacional e será defendido com força. A arma escolhida não foi militar, foi econômica. Os Estados Unidos ameaçaram cobrar taxas de até 100% sobre produtos de qualquer país que tente criar ou apoiar uma moeda rival ao dólar. Na prática, isso significa que se um país exporta algo para os Estados Unidos por 10 dólares, passaria a custar 20 dólares na entrada. Ninguém compraria. Países como o Brasil e a Índia, que dependem de exportar para o mercado americano, precisariam pisar no freio. O Brasil exporta bilhões para o mercado americano todos os anos e uma das taxas inviabilizaria setores inteiros da nossa economia. A mensagem de Washington foi clara: o acesso ao maior mercado consumidor do mundo tem um preço, e esse preço é continuar jogando pelas regras do sistema financeiro ocidental. E se os BRICS não podem bater de frente com os Estados Unidos, o que eles podem fazer?
criar seus próprios instrumentos. E foi exatamente isso que fizeram. O grupo montou um banco próprio chamado Novo Banco de Desenvolvimento, com sede em Xangai, na China. Ele é presidido pela ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que foi reeleita para o cargo em 2025. E o que esse banco faz de diferente? Uma coisa simples, mas poderosa. Em vez de emprestar dinheiro em dólares, ele empresta na moeda de cada país. Se o Brasil precisa de financiamento para construir uma rodovia, recebe em reais. Se a China precisa, recebe em yuans. A meta é que 30% dos empréstimos funcionem assim. Isso parece detalhe, mas muda tudo. Normalmente, quando um país pega empréstimo em dólares, ele fica preso à política de juros dos Estados Unidos. Se os americanos sobem os juros lá, a dívida desse país explode aqui, mesmo sem ter nada a ver com a decisão. Quando o empréstimo vem na moeda local, esse risco desaparece. É o tipo de mudança que não vira manchete, mas que muda o jogo por dentro. Enquanto essa movimentação financeira avança nos bastidores, a base original do petrodólar está sendo sacudida no mundo real. Lembra do acordo lá do começo? Os Estados Unidos protegem os sauditas e os sauditas vendem petróleo em dólares. O que está acontecendo no Oriente Médio em 2026 colocou essa troca em xeque. A região entrou numa espiral de conflito. Em fevereiro de 2026, o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã escalou para uma guerra aberta. O Estreito de Hormuz, um canal estreito do Golfo Pérsico, por onde passa 1/5 de todo o petróleo do mundo, ficou parcialmente bloqueado e o preço do barril disparou. No meio desse caos, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes começaram a se perguntar se a proteção dos Estados Unidos realmente traz segurança ou se só atrai mais instabilidade para o quintal deles. E o cenário comercial também mudou completamente. Hoje, os Estados Unidos produzem seu próprio petróleo em grande quantidade. São o maior produtor do mundo. O maior comprador do petróleo saudita não é mais o governo americano, é a China. Com Pequim atuando como mediador de paz no Oriente Médio, os sauditas perceberam que não precisam mais de depender exclusivamente de Washington. A postura recente deles mostra que a fidelidade automática ao dólar já não é garantida. O petrodólar não vai desaparecer na semana que vem. O dólar americano ainda é a moeda mais usada, mais aceita e mais presente nos cofres de praticamente todos os governos do mundo. Mas o monopólio rachou. O que estamos vendo não é a morte do dólar, é o mundo se adaptando a uma realidade onde o poder está mais dividido. Para se proteger das incertezas desse novo cenário, bancos centrais ao redor do mundo iniciaram a maior corrida de compra de ouro físico das últimas décadas, levando o preço do metal a recordes históricos. O ouro voltou a ser o porto seguro de governos que querem blindar o seu patrimônio contra sanções, porque ninguém pode congelar uma barra de ouro guardada dentro do próprio país. E tem algo ainda maior acontecendo. O petróleo dominou a economia do século XX, mas no século XXI, o controle dos chips, aqueles componentes minúsculos que fazem funcionar desde o celular até mísseis de guerra, se tornou tão estratégico quanto o controle do petróleo. Uma única empresa em Taiwan, a TSMC, fabrica cerca de 90% dos chips mais avançados do planeta. Se essa produção parar por guerra, bloqueio ou sanção, a indústria global trava. O país ou bloco que dominar a moeda e a tecnologia dessa nova era vai ditar as regras das próximas décadas. O petrodólar sustentou a maior superpotência da história recente por 5 décadas, mas a transição já começou. E ela não acontece só nos campos de batalha. Acontece nos bancos, nas rotas de navios e nos cabos de fibra óptica. Entender essa mudança é entender o que vem pela frente. Se você está curtindo esse conteúdo, dá uma olhada no nosso clube de membros e apoie o canal. Planos a partir de R$ 3,99. Link aqui embaixo, viu? Valeu por assistir e até o próximo vídeo.